Olá, gente. Boa tarde. Estou ao vivo aqui no estúdio da Vibe Mundial. Para quem já me conhece, eu sou Anderson de Logum Edé e faço aqui o Sagrado falando de axé na Rádio Vibe Mundial. No primeiro bloco eu sempre bato um papinho, né, com vocês, a gente conversa um pouquinho. E no segundo bloco eu faço o jogo. Eu estou aqui com o jogo de búzios na mão. É sempre bom a gente ter alguma... tirar alguma dúvida, ter alguma informação sobre a nossa vida. Né? A vida é cercada de mistério o tempo todo. E a gente, muitas vezes, entra nas dúvidas, né? Qual caminho seguir, o que está acontecendo, para onde eu vou, né? Se eu estou bem, se eu não estou. Então, o jogo está aqui, vocês podem estar ligando. O telefone aqui do estúdio é 0 Operadora 11 3171 0221 0 Operadora 11 3262 4490. Eu atendo pelo telefone também, nome completo, data de nascimento. E tô também na live, né, do Facebook da Vibe Mundial, para quem quiser tá entrando por lá. Dê os seus likes, compartilhem, que é importante pra gente, né? É muito importante a espiritualidade é uma via de mão dupla. Ela não é de mão única, né? A gente não consegue fazer sozinho. A gente tem que estar sempre com o outro do nosso lado. E tem muita gente precisando ouvir alguma coisa, né? E a gente sempre toca em assuntos tão importantes aqui na Vibe Mundial. É o nosso dia a dia, é a nossa vida, é a forma como a gente caminha, né? As atitudes que a gente deve tomar na vida. Muitas vezes a gente fica perdido demais e a gente se sente enfraquecido. A gente tem que entender um pouco a espiritualidade, é isso que a gente vem trazer aqui para você, um pouco de entendimento. É importante demais a gente compreender a espiritualidade. E hoje nós vamos ter um assunto no primeiro bloco muito legal. Então, compartilhem, deem seus likes, nome completo, data de nascimento pela live do Facebook, que eu vou atender por lá também. Vou fazer aqui uma passagem bíblica para a gente poder iniciar o nosso programa de hoje. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Salmos 51, versículo 10. Bom, a gente tem visto, e a gente vê demais, parece que as pessoas se confundem muito com a espiritualidade, gente. Porque antigamente, Deus não estava à disposição do homem. Era o homem que vivia à disposição de Deus. Ou Deus... não vivia para servir ao homem, e sim o homem servir a Deus, né? E hoje a gente vê que a gente quer que Deus nos sirva a qualquer custo. A gente quer que Deus e os orixás tragam para a gente aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente tem necessidade. Mas muitas vezes a gente tem que entender que às vezes você já está com o propósito na mão, você já está caminhando para a bênção. E você nunca entende se as coisas estão acontecendo, não estão acontecendo. Muitas vezes você fica insistindo, numa mesma situação em que Deus já tomou aquilo para ele. Mas ele tem o tempo dele, né? Ele não é no nosso tempo. Existe uma preparação na nossa vida para que a gente venha colher essa bênção que a gente pede tanto a Deus, que a gente às vezes sofre. Muitas vezes você fica aí fadigado, né? Às vezes você já fica com a fé abalada e você tem pedido a Deus a sua resposta, aos orixás, mas a gente tem que saber compreender a relação que a gente tem com Deus e a relação que a gente tem com a nossa fé. Porque muitas vezes você tem uma relação de achar, porque você serve as energias, e tudo é energia, né? Tudo é movido por energia. Que tipo de relação você tem que ter com Deus, com os orixás e com religar, com a religião? Porque muitas pessoas são religiosas, mas não são preparadas para a espiritualidade, elas não são seres espirituais, porque elas não conseguem compreender o trabalho de Deus. Gente, a gente chega uma hora na nossa vida, eu sempre digo isso, que você tem que reavaliar a forma como você tem conduzido
né? A sua fé, a postura como você tem lidado com as energias. Porque eu conheço o candomblé, e o candomblé é assim. Muitas vezes, as pessoas, elas têm os assentamentos, né? Os ibás de orixá. As pessoas têm aí muitas coisas que são feitas para que a pessoa fique bem. Mas tudo vai depender da relação que ela tem com a religião, né? Com essas energias. Porque se você não tiver uma boa relação, você não vai ser compreendido por elas, né? Você não vai ser entendido por elas. Porque tem muitas pessoas que pedem o impossível e sofrem pelo impossível. E sofrem por aquilo que não está no teu caminho. Sofre por uma coisa que na verdade, para Deus, aquilo não é possível. Porque você não tem esse resgate nessa terra. Muitas pessoas pedem riqueza. Gente, as pessoas têm que entender que muitas vezes a riqueza não é tudo. A riqueza espiritual é muita coisa. A riqueza de espírito, ela é fundamental. Né? Para que você possa ser feliz, você tem que sentir uma paz dentro de você. Então as pessoas buscam a Deus e aos orixás, muitas vezes sem compreender até que ponto o teu pedido vai ser ouvido, o teu clamor vai ser ouvido, a tua misericórdia vai chegar até você. Né? A gente precisa ter discernimento, compreensão, porque nós temos um processo para passar. Às vezes Deus já está no propósito com você, já tem um propósito na tua vida, já está trabalhando na tua vida. E você está ali pedindo, você está pedindo. Ele vai trazer no tempo dele, e enquanto ele não está trazendo a sua bênção, você às vezes está insistindo e está com a sua fé abalada. Você não está sabendo esperar em Deus. Você não está sabendo esperar que as coisas aconteçam. Nós não trabalhamos com milagre. Nós buscamos os milagres pela nossa fé. Mas nós nunca temos certeza do trabalhar de Deus. Não existe uma fórmula que vai dizer que um vai ficar melhor do que o outro, ou que todo mundo vai ficar igual. Que tudo que você faz, todo mundo vai ficar muito bem de vida, com prosperidade, com tudo. Né? Não existe isso. Não existe essas coisas que você faça nas religiões, onde todo mundo vai ficar do mesmo jeito. A gente precisa começar a entender, porque se você não entende, você sofre. Porque se você não entende, você se amargura. Porque se você não entende, você entra no teu vazio e você fica frustrado. Porque às vezes Deus não está trazendo aquilo que você está pedindo, porque não é do seu merecimento, ou talvez não esteja na tua vida naquele momento. Às vezes, ele vai trazer da forma dele, mais à frente um pouquinho. Mais para frente um pouquinho, ele vai agir da forma que ele tem que agir na sua vida. A gente não pode entrar na confusão. Nós precisamos ser discernidos na religião. Nós não podemos admitir que a religião, você ser um ser religioso, você ser um ser que tenha dentro de você e no coração Deus, não sabe lidar com as coisas de Deus, não sabe lidar com a forma que você está sendo ouvido, né? Porque as pessoas, e a gente vê isso muito, né? A gente vê demais. Às vezes você tem um problema com a família, por exemplo, e você pede a Deus, você pergunta para Deus por quê, você questiona Deus o tempo todo, mas aquilo é uma prova, e você está na sua prova. Então, às vezes, ele está trabalhando, mas é no momento certo que a bênção vai chegar. E você já fica preocupado, você já fica desiludido, você já fica frustrado, você quer que as coisas aconteçam no seu tempo, porque você tem uma necessidade de socorro. Mas a gente precisa entender, porque quando você não entende, você se decepciona contra Deus, contra os orixás, você se decepciona contra a vida, você se amargura, porque você não está entendendo os sinais. Você não está compreendendo que Deus está trabalhando na tua vida. Você não está compreendendo que Deus já está aí, juntinho de você, olhando para você, para poder te dar essa bênção que você necessita. Mas tudo, gente, tem um tempo. Tudo tem um tempo. E o tempo é fundamental na religião, no religar e na espiritualidade. Porque a gente não pode, muitas vezes, né, se esquecer dessa relação que a gente precisa ter de honestidade com Deus, né? É de ser pleno com Deus, é de compreender Deus,
de compreender os orixás. Porque o fato de você estar dentro das religiões, possa ser qual for, você tem que ter um pouco de sabedoria, né? Você precisa saber entender as coisas de Deus. Porque Deus é perfeito. Se você começar a entender, se você começar a buscar Deus nas atitudes, a buscar Deus no conflito, porque quando você tem um conflito familiar, você busca Deus para procurar entender, porque muitas vezes você vai entender que você não está tão certo, você vai entender que o seu papel ali não é da contenda, que o teu papel ali não é da guerra, mas que o teu papel ali é passar por algumas situações para que você venha crescer, é passar por algumas situações para que você venha amadurecer, né? E que você tenha virtudes nas suas atitudes, né? Que você cresça em atitude. É muito difícil falar, né? Não, é muito fácil falar e é muito difícil agir. Muitas vezes é complicado as pessoas entenderem Deus, porque nós somos seres emocionais, nós temos muita emoção, né? E a gente acaba entrando em conflito com a gente mesmo. Porque o conflito maior que a gente tem não é com as coisas divinas, não é com o divino, não é com os anjos, não é com Deus, não é com os orixás que nos trazem tanta misericórdia no coração. É com a gente mesmo. O conflito é com a gente mesmo. Porque a gente não consegue entender. E entender pra gente é difícil. Entender as coisas de Deus é difícil, é complicado. Porque no momento que você está aí agora, nesse momento, com conflito com a família, ou mesmo você está com problema com o seu caminho, não está prosperando, não está acontecendo o que você gostaria, você está buscando emprego, às vezes, Deus, muitas vezes, Ele já está com a mão na sua vida, mas Ele está trabalhando no momento certo. Nós temos que fazer só a nossa parte, porque nós precisamos estar bem. Por isso que existem essas ações de você tomar um banho de descarrego, de você fazer um sacudimento, de você buscar pela espiritualidade a tua força, né? Pela espiritualidade, você exercer a tua fé, você exercitar aquilo que está dentro de você e despertar a tua força, para que você tenha tempo, nesse tempo de Deus, esse tempo de Deus é sagrado, para que nesse tempo de Deus você também esteja preparado para que a bênção chegue até você. Você tem que estar preparado para as coisas boas. Porque muitas vezes a pessoa tá... Ai, pai Anderson, vai para a mesa de jogo, né? Porque o jogo é importantíssimo. O jogo, ele te sinaliza. O jogo, ele te descortina, ele tira aqueles mistérios que você está precisando entender. O jogo fala com você. E às vezes na mesa a pessoa fala, pai Anderson, mas eu não aguento mais. Tá assim, 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 a minha vida. E realmente, quando a pessoa vai jogar, a vida não está do jeito que ela está pensando que está. O bloqueio da mente é tão grande que ela cria uma muralha na bênção. Ela cria um negativo tão grande que ela fica pensando o seguinte, não aconteceu, pai, não está acontecendo. Ai, meu Deus do céu, eu preciso. Pai, o que está acontecendo comigo? Será que o problema é comigo? E Deus já está agindo. E as coisas não estão do jeito que a gente fica pensando. Porque nós não somos o que pensamos o tempo todo, não. Muitas vezes você pensa que você é um fracasso, você pensa que nada está acontecendo para você, você pensa que você está invisível, e você não está. Você está vivendo a preparação de Deus. Você está vivendo um momento em que Deus está te preparando para as coisas boas. Então, quando você vai rezar, quando você vai fazer uma oração, tome cuidado de não estar exigindo de Deus uma coisa que Deus já pegou para Ele. Você tem que interpretar Deus. Você tem que entender Deus. Porque se você ficar pedindo uma coisa que Ele já pegou para Ele, que já está na mão dele e que Ele já está trabalhando, é como se você estivesse entrando no teu negativo. Porque você vai achar que Deus não está te ouvindo. O clamor não está sendo visto, não está sendo ouvido. E nós não estamos aqui para o paraíso. Nós estamos aqui para um processo. E esse processo também é divino. Quando a gente entra no sofrimento, que a gente passa a sofrer muito, e que a gente tem um desgaste, que seja emocional, de energia, ou que a gente tem um desgaste de qualquer coisa na nossa vida, de desespero, é um processo que a gente está passando. E nós temos que entender o processo. Porque nós estamos aqui para um destino e um caminho que a gente está passando por ele. Então, o nosso dia a dia é um caminho. A forma como a gente lida com tudo é o caminho.
As suas atitudes fazem parte do teu caminho, do seu destino, né? E muitas vezes você fica insistindo com Deus, aquilo que ele já pegou para ele, aquilo que ele já está movendo, aquilo que ele já está trabalhando, aquilo que ele já está agindo. E se você ficar insistindo com Deus, você vai estar abalado na fé porque você está achando que Deus não está te ouvindo. O grande problema do homem é achar que ele não está sendo interpretado pelos deuses. O grande problema do ser humano é achar que ele não foi ouvido. Porque ele não consegue sentir que a oração dele chegou lá. Ele não consegue sentir que ele já foi ouvido, que ele não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Então as pessoas, elas ficam desesperadas. Ai, mas eu falo tanto com Deus e Deus não me ouve. Ai, mas eu peço tanto a Deus. Olha, pai, eu acendo vela pro meu anjo da guarda. Eu faço oração todos os dias. Eu tomo meu banho de descarrego. Eu faço tudo que eu posso. E Deus não está me ouvindo. Por quê, pai? Gente, ele já te ouviu. Deus não é surdo. Deus não tem problema. Nós temos problema, mas Deus não. Ele sabe da sua necessidade. Ele sabe o que está acontecendo com você. Ele sabe o que você está falando com ele, o que você está pedindo, clamando por ele. Ele sabe. Mas ele vai entrar com providência no momento dele. Ele tem um momento dele para as coisas. E nós temos desespero. Nós ficamos desesperados. E é por isso que as pessoas entram nas frias. Porque entram numa situação onde as pessoas prometem coisas muito boas aí fora. Prometem milagres instantâneos, coisas assim rápidas, coisas que vai mudar a tua vida em 2 minutos. E as pessoas acreditam. E isso não existe. Elas estão indo na mentira, né? Naquela coisa que não existe esses milagres. Existe o milagre naquele que você olha para dentro de você e sabe o que está acontecendo, porque você se enxerga. Para você enxergar Deus, você também precisa se enxergar. Você precisa saber quais são suas necessidades, para onde realmente você quer ir, o que é possível para Deus. Porque tem gente que está pedindo o impossível, né? Fica se maldizendo o tempo inteiro, fica se colocando para baixo o tempo inteiro, fica se dizendo que realmente você muitas vezes se amaldiçoa na palavra se você não tomar cuidado. A maldição pode não vir só do outro, a maldição pode vir da gente mesmo para a nossa vida. Às vezes você diz, nada acontece comigo. A minha vida é um horror. Mas está tudo difícil demais. Mas eu não consigo nada. Você está se maldizendo. Você está se amaldiçoando. E às vezes quando você está dizendo com o coração, com a sua verdade, é pior ainda. Porque se é o momento que você está só de nervoso, passa. E se é o momento que você está falando com o coração contra você, você está se amaldiçoando. Depois você vai ter que tirar essa maldição que você colocou em cima de você, que você espraguejou você, que você se colocou num lugar onde você não consegue, você colocou um lugar onde você está bloqueado, você se bloqueia. Então, tem pessoas que até têm vergonha de Deus, não conseguem olhar para Deus, porque em alguns momentos elas se amaldiçoam e amaldiçoam até mesmo Deus. Porque Deus não está ouvindo. Deus não está ali naquele momento. Será que Deus não está me enxergando? Só que Ele está. Ele está te vendo sim. A gente tem que proferir palavras positivas e saber interpretar o que é de Deus. Saber interpretar as coisas dos orixás. Porque não existe milagre instantâneo. Não existe assentamento, iniciação. Não existe nem na igreja. Porque na igreja os evangélicos fazem jejum. Os evangélicos botam o joelhinho no chão. Os evangélicos andam com a Bíblia na mão. Os evangélicos conseguem ter uma leitura. Nós temos que entender Deus. Porque não adianta você querer que você receba a bênção se você não está preparado para elas. Agora, o povo do candomblé e da Umbanda precisa aprender muito isso. Porque eu vejo muitas pessoas que entram dentro do candomblé, se iniciam, né? Passa a obrigação de 1 ano, passa de 3. Quando você olha para a vida da pessoa, nada mudou. Porque ela não conseguiu entender os deuses. Ela não conseguiu interpretar nada. Porque se você não interpretar o que aquela energia busca em você e o que você busca naquela energia, você não vai conseguir ter uma troca. Você não vai conseguir trocar com aquelas energias. Com Exu, principalmente, a mesma coisa. Então, gente, nós temos que ter muita sabedoria. E essa sabedoria, ela é espiritual. E essa sabedoria, ela não é uma sabedoria aonde você se coloca numa posição de ficar pedindo para Deus o tempo todo que Deus
lhe cubra, que Deus busque o que você está precisando, que Xangô, que Oxum, que Inhansã, busque para você o que você precisa, que Logunedé, que Oxóssi, busque para você o que você está necessitando. Você tem que entender o que eles estão buscando em você também, porque eles também buscam em nós o nosso melhor, a nossa fé, a nossa verdade, eles também estão buscando em nós, e que a gente também fique bem, porque é uma troca, a espiritualidade é uma troca. Você não pode ser um ser só religioso, você tem que ser um ser espiritualizado. Isso é mais importante do que ser religioso. Você precisa interpretar Deus, traduzir o que é de Deus, porque senão você vai ficar perdido. Vira um carro sem destino, né? Você não sabe nem para onde você está indo. Hoje tem gente que você pergunta, o que você pede a Deus? Eu quero dinheiro, né? Eu quero ficar milionário. O que você pede a Deus? Eu quero uma prosperidade muito boa na minha vida. É isso que as pessoas querem. As pessoas não pedem nem para ficar bem, nem para elas melhorarem, nem para elas ficarem vivas. Porque muitas vezes elas querem uma coisa que não condiz com a vida delas, que elas jamais terão, porque elas não estão preparadas nem para aquilo. Elas não têm a energia da prosperidade. Elas não têm a energia do negócio dentro delas. Mas elas querem. Então elas ficam batendo boca com Deus o tempo todo. Elas ficam desesperadas. E nós precisamos fazer a pessoa entender que tudo depende de nós mesmos. E que tudo depende de você entender o que você realmente quer e precisa. E que Deus vai agir no momento certo. E Ele tem o tempo dele. Porque senão você vai viver comprando mentira na rua, né? Tem uma mulher ali que faz uma reza muito boa e ela vai fazer mudar a tua vida. Você vai. Tem um negócio ali, tem um pai de santo que é maravilhoso, que ele não sei o que, que ele pode mudar a tua vida. Você vai. Não é assim. Ninguém vai mudar a tua vida a não ser você mesmo. Você pode fazer o que você quiser. Se você não entender o que são as energias e o que elas querem com você e o que você quer com elas, você não vai ser interpretado por nenhuma delas. Você não vai ser compreendido por nada. É isso que a gente precisa entender e que muita gente que é iniciada na religião e que está na Umbanda há muito tempo não consegue também entender, porque a vida não dá um passo. E é importante você saber traduzir as coisas de Deus e dos orixás, dos caboclos, da Umbanda, né, dos preto velho, dos Exus. A gente precisa interpretar tudo isso, traduzir Deus, porque você precisa entender o que Ele quer com você e o que você precisa dele. Porque senão você vai andar na contramão da fé. E a contramão da fé é triste porque você não vai ter resposta. Você vai viver uma luta rezando. Você vai acender vela uma vida inteira. E não vai ser entendido. Não vai ser compreendido. É isso que é importante a gente saber. Eu precisava dizer essas coisas, porque quando eu chego aqui, eu quero dizer a verdade para vocês. Eu não quero ficar enrolando, né? Porque eu acho que o grande lance de estar aqui nesse microfone é abrir o coração e trazer uma verdade para vocês. Mesmo que ela doa, mesmo que ela não seja aquela que vem de ilusão, que vem de sonho, né? Mesmo que essa realidade seja aquela que não é aquela que é mentirosa, que você vai entender dentro de você que é verdadeira. Eram essas palavras que eu queria dizer. Queria dizer também a vocês que eu estou atendendo no Metrô Saúde. Aí o pessoal fala assim, pai, faz mais a sua propaganda pra gente anotar o telefone. Gente, eu estou no Metrô Saúde, ali uma quadra do metrô. Às vezes você está precisando também de uma orientação, né? O jogo fala muito com você, o orixá fala, o Exu fala. Então quando você já sai melhor. Muitas vezes você sai compreendendo muita coisa, sabendo lidar com muita coisa. Então minhas consultas não são caras, vale a pena você pagar uma consulta. Eu atendo também por mensagem de voz, pelo WhatsApp, né? É sob depósito bancário, eu atendo o Brasil inteiro. Então meu telefone é 0 operadora 11 984 19 50 90. 0 operadora 11 984 19 50 90. Anota, porque às vezes tem até gente que está precisando perto de você aí. E o melhor presente que a gente dá para a pessoa é caminho. Quando você está dando caminho para as pessoas, você está dando o melhor presente. Porque às vezes tem coisas que a gente dá que some, acaba e a pessoa nem olha. Mas quando você dá caminho às pessoas, então anota meu telefone, 0 operadora 11 984 19. Quero agradecer a vocês, o carinho, a audiência. Quinta-feira estarei de volta, aliás, sábado, às 17 horas, estarei aqui na Vibe Mundial com o programa com vocês, com muito axé. Motumbá, Motumbaxé.